Olá, 20 de novembro de 2019. Veja alguns dos principais destaques do Bom Dia Maranhão desta quarta-feira, que já está no ar. Sobe para 17 o número de áreas atingidas por manchas de óleo, segundo o IBAMA. Situação foi discutida em São Luís. Teve também debate sobre a importância do voto jovem na capital. Dicas para as compras durante a campanha do Black Friday. É bom aproveitar, mas é preciso ter cuidado com as pegadinhas. Hoje, no Dia da Consciência Negra, uma série de reportagens que abordam o tema. E São Luís já entrou definitivamente no clima de Natal. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Bom dia, Maranhão, aqui pela TV Difusora, só começando, você já sabe, logo depois do Bandeira 2, a nossa programação segue aqui trazendo muita informação. Bandeira 2 a partir das 6 horas da manhã, coladinho tem um Bom Dia Maranhão, levando muita informação de todo o estado, agradecendo desde já o carinho da audiência. Agora, 7 horas da manhã, a gente leva muita informação a você que está nos acompanhando em casa, sempre agradecendo o carinho da audiência, levando muita informação de todo o estado do Maranhão, aqui da capital São Luís, do interior do estado. Agora, de 7 horas da manhã até as 8 horas, 1 hora de muita informação, aqui seguindo com a programação da TV Difusora. A gente segue falando agora 7 horas e 1 minuto, um assunto preocupante, que subiu para 17 o total de áreas atingidas pelas manchas de óleo aqui no estado do Maranhão. Entre os pontos afetados, segundo o IBAMA, está incluída a Avenida Litorânea. Uma situação bastante preocupante. Nesta terça-feira foi realizada aqui na capital um debate sobre os impactos do desastre do óleo nas praias do Nordeste. Aqui na capital São Luís, no estado do Maranhão, não tem sido diferente, em especial a situação do Maranhão. Esse debate abordou, claro, a situação aqui do estado, acompanhando a reportagem de Ciro Mineiro. Segundo o balanço divulgado na última segunda-feira pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, o número de praias, rios, ilhas e mangues atingidos por óleo chegou a 651. Ao todo, ao menos 116 municípios de todos os 9 estados do Nordeste e do Espírito Santo foram afetados por fragmentos ou manchas de petróleo cru desde 30 de agosto. O balanço também indica que 21 localidades ainda estão com manchas de óleo, outras 372 têm fragmentos da substância e 258 são consideradas limpas. Os pontos com mais de 10% de contaminação estão exclusivamente em Alagoas, na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Sergipe. Na capital maranhense, este encontro promovido pelo Grupo Conecta Oceano, formado por estudantes dos cursos de Biologia e Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão, serviu para debater o assunto, visando encontrar soluções que possam minimizar os impactos desse desastre ambiental. Levar essa informação para a comunidade em geral é muito importante, porque nós, como cidadãos brasileiros, estamos sendo impactados diretamente por esse desastre, né? Esse desastre que é um crime ambiental contra nós brasileiros, contra a fauna, contra o próprio Brasil. O primeiro registro de manchas de óleo aqui no Maranhão ocorreu na Ilha dos Poldros, em Araioses. Dias depois, as manchas também foram avistadas em uma praia de Alcântara. Mais recentemente, essa substância também foi encontrada na região do Delta do Parnaíba, uma situação que vem preocupando principalmente pessoas que atuam na proteção do meio ambiente aqui no estado. Tinha aparecido em setembro, tinham deixado de surgir e agora, cerca de menos de 10 dias atrás, a gente começou a receber notícias de que começaram a surgir de novo no fim do litoral do Ceará para o litoral do Piauí e na Pedra do Sal, que já é área do Delta, e entrando aqui na região de Araioses, que é o Delta do Parnaíba, que é uma região de manguezal. Então a gente não tem noção ainda se já entrou na área de manguezal e a gente está muito preocupado com isso. A Capitania dos Portos tem realizado um monitoramento no litoral maranhense no sentido de identificar localidades afetadas pelas manchas de óleo, para que o material seja o mais rápido possível removido, evitando ao máximo a contaminação. A gente tem um trabalho dioturno de monitoramento de todas as regiões aqui do estado do Maranhão. Então, uma vez detectado novas manchas, e até mesmo manchas, possíveis manchas antigas que tenham reaparecido, a gente está com essa equipe fazendo a limpeza dessas manchas. Pois é, debate é de extrema importância, agora 7 horas e 4 minutos, não só a Capitania dos Portos, mas vários outros órgãos que têm se preocupado com essa situação, Capitania dos Portos, IBAMA
Instituto Chico Mendes, própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros, instituições aí que trabalham na defesa do meio ambiente, voluntários que têm trabalhado nessa situação, uma situação preocupante para esses órgãos e também, claro, para a população, não só a população que vive na região Nordeste, mas os milhões de turistas que procuram a região Nordeste, principalmente essa região do litoral, que é muito bela aqui do nosso país, que procuram para poder viajar, aproveitar aí a sua folga, as férias, enfim, situação preocupante que, claro, os governos têm que estar preocupados para garantir a melhoria, a limpeza dessas praias do nosso litoral nordestino. E olha, uma palestra realizada pelo TRE sobre democracia, cidadania e importância do voto foi realizada em uma escola aqui de São Luís. A intenção é aproximar alunos do debate político e a importância do voto jovem, acompanhando a reportagem de Hugo Viegas. A intenção é despertar o interesse e incentivar a participação dos jovens no processo eleitoral. O projeto Voto Jovem vai percorrer escolas com palestras e debates para convocar estudantes com idades entre 15 e 18 anos. A grandiosidade desse projeto, do que se propõe o projeto Voto na Escola, Voto Jovem na Escola, passa justamente pelo empoderamento do nosso jovem, de trabalhar lado a lado com a escola, para conscientizar, para empoderar esse jovem maranhense, mostrar que ele pode mudar a realidade dele e a realidade do próximo. A meta do Tribunal Regional Eleitoral no Maranhão era que em 2020 cerca de 112 mil jovens estivessem aptos a votar no estado, número que já ultrapassa os 131 mil. Israel tirou o primeiro título aos 16. Acha que isso só não é mais comum por falta de informação, não de interesse. Se tivesse mais eventos como esse em várias outras escolas, eu acredito que conseguiríamos atingir um grande alcance nos jovens e que eles pudessem se interessar ainda mais pela política, pelo aprendizado e saber o que realmente é votar, o que realmente é exercer a cidadania. E para facilitar ainda mais, um posto avançado com kits biométricos foi instalado para o atendimento à comunidade escolar. A importância maior não é só do jovem ter informação de como votar, mas o desejo dele também de participar, não só como votante, mas como alguém que pode ser votado. O interesse maior da escola, dos nossos jovens, é de entender o processo e participar dele também como um futuro candidato. É uma forma de despertar esse interesse, de levar ao jovem o trabalho da justiça eleitoral, levar ao jovem a nossa estrutura da justiça eleitoral, tratar com eles o que é democracia, o que é cidadania, falar sobre forma de governo, sobre sistema de governo. Enfim, nós vamos fazer aqui com a juventude do nosso estado uma integração geral com relação ao jovem e à justiça eleitoral. Pois é, você vê a participação grande de jovens, que envolva só essa escola, mas também as outras escolas. É de extrema importância fazer esse debate com adolescentes, com jovens, envolver toda a população, não só aqui do estado do Maranhão, mas todo o país a respeito da importância da política, a respeito da importância do que a política representa na vida das pessoas, de extrema importância. Agora 7h08 e segue foragido homem suspeito pelo estupro de uma idosa na região metropolitana de São Luís, um caso bárbaro, absurdo, que vem repercutindo muito durante essa semana, A prisão preventiva do envolvido já foi pedida pelo Ministério Público. José Ribamar Souza tem 73 anos de idade e está foragido. É ele quem aparece nestas imagens. O crime de estupro a uma idosa foi registrado neste vídeo. A vítima tem 92 anos e sofre de Alzheimer. O homem que aparece nas imagens é o vizinho da vítima. Ele acompanhava ela sempre que a família precisava, há mais ou menos uns 3 meses. A neta dela, que também é cuidadora, foi quem percebeu que sempre que ele se aproximava, a idosa ficava bastante agitada. Foi então que ela resolveu filmar. Assim que a denúncia foi feita, ele fugiu. O Ministério Público já reforçou o pedido de prisão preventiva dele. Além de ele ter empreendido fuga, nós entendemos que ele é uma pessoa que ele é perigosa. Porque se ele fez um ato sexual daquela natureza, com uma senhora de 92 anos, com Alzheimer, sem poder oferecer nenhum tipo de resistência, usando fraldas, ele pode vir praticar outros atos com outro idoso na mesma circunstância, ou com crianças, ou qualquer outro ser humano que esteja naquela situação. Eis a razão de que a gente tem que tirar essa pessoa de circulação. O
caso aconteceu na zona rural do município de São Luís, no Maranhão. A Comissão de Direito do Idoso também acompanha o caso e diz que é necessário levar em conta todas as situações que envolvem os 2 idosos na investigação. O que nós também temos que levar em consideração é, após essa verificação desse idoso que cometeu possivelmente esse crime, é saber se ele também é portador de alguma demência, que é considerada uma demência frontal e que tem os sintomas de hipersexualidade e agressividade, para que a gente possa entender melhor esse contexto. O Ministério Público solicitou exames para a idosa e acompanhamento da rede de proteção. Os casos de violência contra o idoso no Maranhão já chegam a quase 1.500 registros. E quando se fala em violência sexual, os casos são mais comuns do que parece. As denúncias desse tipo de crime é que não acontecem com tanta frequência. O que acontece muitas das vezes que esses crimes contra a pessoa idosa geralmente acontece dentro dos lares. E o estupro geralmente ele não é realizado na presença de ninguém. Então, eis a razão de se chegar ao conhecimento das autoridades, seja porque a vítima não quer denunciar, porque é um parente próximo, tá certo? Ou tem vergonha, tá certo? Ou é uma pessoa que não está em condições, né, mentais de dizer que sofreu uma violência como este caso aqui. Pois é, e a violência sexual praticada contra o idoso, ela é caracterizada pela relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças sem o consentimento do idoso. Qualquer denúncia pode ser feita à delegacia especializada, à defensoria pública, são vários órgãos, ou então à promotoria do idoso. A gente segue com o Bom Dia Maranhão falando sobre segurança. Aqui comigo já no estúdio, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando sobre um caso de homicídio que teve muita repercussão aqui na capital São Luís, que foi um homem que foi assassinado na Curva do 90 em plena luz do dia, ali às margens da Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital e que chamou a atenção de muitas pessoas e, claro, chama a atenção mais uma vez para esse período de final de ano que a gente já alertou aqui, Silvan, que a segurança deve ser reforçada nas ruas. Bom dia, Eduardo, mais uma vez, bom dia a todos. Olha, Eduardo, o secretário de Segurança tinha anunciado, há cerca de uns 15 dias atrás, o enfrentamento a essas facções criminosas. Isso era para ontem, não é? Porque nesse final de semana aí o índice de violência subiu com assassinatos, invasão de bairro, tiroteio na Vila Palmeiras, o bairro da Vila Embratel, enfim, a área lá do 1º Batalhão. Tudo leva aqui que essa rixa, né? Exatamente. E ontem o Luan Alexandre, que era considerado liderança de uma dessas facções criminosas, ele morava ali na região do Poeirão, aquela ocupação que tem ali no Bequimão, e estava indo lá no Vinhais, na Curva do 90, lá para assinar o monitoramento, lá tem uma central de monitoramento. A situação era com ele, porque a jovem que estava acompanhando ele, os caras não quiseram nada com ela e executaram ele com mais de 7 tiros, num horário bastante movimentado. Ali é um centro nervoso, ali no Vinhais, ali a Curva do 90, que vai para dar acesso a vários locais. Não é? Setor em plena 11 também, horas da manhã, né? setor comercial pulsante, não é? Em plena 11 horas da manhã, o cara foi executado lá. Os indivíduos estariam numa moto, acabaram conseguindo fugir, não é? E não foram identificados, não foram presos. Uma reclamação dos moradores é que eles querem que essa central de monitoramento ela seja colocada em outro local mais seguro, como por exemplo no fórum. Né? Porque diz eles que lá é um movimento frequente dessas pessoas com monitoramento, né? E aí eles não se sentem seguros com o trânsito dessas pessoas lá. Isso no fórum, por exemplo, tem a segurança permanente. Né, exatamente. Embora isso seja muito relativo, Eduardo, porque com esse cara de facção, quando eles querem matar, eles vão em qualquer lugar. Outro dia executaram na saída, comentando isso, na saída da vara das execuções. Então, lugar, hora, isso não tem local. O certo é o enfrentamento desses caras aí, que precisa ser feito o mais rápido possível, não é? Era ontem o secretário tinha anunciado e aí não aconteceu. Tem vídeo viralizando aí nas redes sociais. É bom até aproveitar os nossos telespectadores. Não acredite nessas questões de fake news. Não compartilhe esses áudios que estão sendo colocados aí na internet. Causando muita gente pânico, né? Muita gente em pânico, não vai para o serviço, não está saindo de casa. Atrapalha mesmo. Atrapalha a vida da cidade. Não tem nada disso. É uma briga, uma guerra particular deles. Não tem nada a ver com a sociedade. Eles estão numa briga deles aí. Não tem esse negócio de invasão e ataque em bairro, não sei o quê, ao cidadão de
de bem. Então, as pessoas não podem compartilhar esse tipo de conteúdo, porque isso vai colocando um certo temor na população. Com certeza. Silvano, para a gente finalizar, teve a apreensão aí, a Polícia Militar conseguiu apreender explosivos no interior do estado, no município de Santa Luzia do Paruá, né? Exatamente. Possivelmente era mais uma quadrilha dessas aí que atacam agências bancárias. A polícia agiu rápido, com antecedência, acabou conseguindo fazer a apreensão de todo esse material, que foi levado agora para a delegacia. A investigação segue, porque é preciso saber que local eles iriam atacar, qual era a agência, e se esse pessoal não já tem outros ataques desses que ocorreram esse ano aí no interior do estado, no interior do Maranhão. Tá ok. Obrigado, Silvano, pela sua participação. Silvano Alves está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvano que apresenta todos os dias aqui de segunda a sexta-feira o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Agora 7 horas e 15 minutos e acontece a partir de hoje a Festa da Música no Maranhão 2019. O evento celebrará a Semana da Música aqui no estado, além de difundir, claro, e fortalecer a cadeia produtiva da música. A repórter Nice Ribeiro está no local onde acontece uma oficina de música agora pela manhã e tem mais detalhes. Muito bom dia, Nice. Diga onde é que você está e com quem que você está acompanhada. Oi, Eduardo, muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. Então, essa é a primeira vez do evento, né? Evento que vai falar de música e principalmente vai homenagear os grandes nomes da música aqui do estado do Maranhão. E eu vou conversar primeiramente com o Wellington Feitosa, que é um dos organizadores aqui do evento. Wellington, primeiro, qual que é a proposta da Festa da Música do Maranhão? A Festa da Música do Maranhão vem celebrar, né, esse conjunto cultural. O Maranhão é muito rico e nós somos muito felizes, né, com a nossa cultura, muito felizes com os talentos que temos aqui da terra. E a Festa da Música inicia hoje com uma programação que vai até sexta, encerrando com um show na Nauro Machado. Mas hoje, em específico, aqui no Estaleiro Escola, a gente está proporcionando aqui para a comunidade e para a escola que está aqui ao redor, a gente está proporcionando hoje uma oficina de ritmos afros e também a confecção de eco-instrumentos, que são instrumentos aproveitados de lixo, de coisas recicláveis, que é uma proposta interessante do projeto. Amanhã a gente vai ter o Prêmio Papete, que vai ocorrer lá no Blue Tree, certo? Com uma premiação vasta, com muitos convidados de fora da música. Inclusive, Beto Pereira estava aqui ontem ensaiando. Tem o Fausto Baidu da Tribo, que vai estar fazendo um show lá, e a Orquestra Guajajaras, que vai dar todo o tom e o ritmo para essa grande festa. E na sexta-feira, lá na Nauro Machado, o dia inteiro de programação, a partir das 8 horas, está encerrando com um show às 10 horas da noite, lá na Nauro, aberto ao público. Convido vocês, Festa da Música no Maranhão é isso, celebrar a música, e nós estamos propondo e convidando você para que participe, chega junto. Segue a gente lá no Instagram, @festadamusicma, e vai ter transmissão ao vivo do Prêmio Papete. Acompanha lá na rede social que tu vai ver lá o link e tudo transmitido bonitinho. Valeu? Agora, Wellington, o evento tem um formato diferente, né? Que é itinerante, vai percorrer vários pontos, né? Qual que é a ideia disso? A ideia é proporcionar em São Luís todo esse cenário cultural. A gente não quis fazer em um local só específico, a gente quis estar andando e estar trilhando, porque a cultura maranhense, ela merece isso, merece esse abraço. A Equatorial, que é a nossa parceira, através da Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, o governo do Estado, tem nos apoiado nisso, e nós estamos andando com essa itinerância justamente para mostrar a cultura, fazendo essa oficina aqui hoje, levando um show aberto e fazendo uma premiação, né, com todo o cuidado e com todo o carinho, com uma curadoria que escolheu os premiados. Nós tivemos todo esse feeling para que a gente atinja de fato o nosso objetivo, que é mostrar e celebrar a música aqui no Maranhão. Certo, obrigada, Wellington. E hoje, como a programação começa aqui pelo Estaleiro Escola, é Dia da Consciência Negra. O Grupo Gedam, o Adão vão estar aqui fazendo a oficina com o pessoal aqui da comunidade. O que está preparado, o que está sendo preparado para essa oficina hoje ao longo do dia? Meu nome é bom dia. O Gedam vai ministrar uma oficina de ritmos afros, onde ela vai ter 12 momentos. O primeiro momento ele vai enfatizar a importância dos Zumbi dos Palmares na vida da população negra do estado do Maranhão, né, em especial. E esse segundo momento é um momento mais prático, né? Por exemplo, a gente tem um instrumento aqui de PET, né, que ia para o lixo. A gente fez um trabalho educativo com os alunos, e aí esse instrumento aqui, ó, virou uma cabaça, né? Então dá para tirar o som. Você pode usar esse instrumento, né? Então a proposta de usar os instrumentos convencionais, né, que nós temos aqui o surdo, o repique, caixa de guerra, timbal, exatamente porque os alunos têm essa noção um pouco de música, que o mundo da música exatamente é isso, ela pode se transportar,
entendeu? E lá atrás, né, no 500 anos, e hoje você pode fazer um instrumento e até seu corpo virar um instrumento. Ó. Tudo isso aqui dá som. Né? Então, exatamente a proposta do Gedão hoje na oficina é essa. Certo. Muito obrigada, Adão, pela sua participação. Então é isso. A programação vai até a sexta-feira, Eduardo. Muito legal. Valeu, Nice. Obrigado. Obrigado também aos entrevistados, aos músicos que participaram conosco também. É importante iniciativa aí, falar de música, de arte, sempre é muito importante. Essa oficina acontecendo lá no Estaleiro Escola, especificamente no Estaleiro Escola, lá na área Itaquibacanga, no bairro da Vila Nova. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e no próximo bloco tem uma entrevista com o reitor Natalino Salgado, recém-possado na Universidade Federal do Maranhão. E mais os cuidados que os consumidores devem ter com as compras durante a campanha do Black Friday. A gente volta já aqui com o Bom Dia Maranhão, 7 horas e 20 minutos. A gente acompanha um pouco mais da oficina de música que a Anice acabou de mostrar pra gente. Até vale rapidinho, a gente volta já. 7 horas e 24 minutos, Bom Dia Maranhão de volta e pela terceira vez um marco inédito na história da Universidade Federal do Maranhão. O professor do curso de Medicina Natalino Salgado Filho assume o cargo de reitor da instituição para a gestão do quadriênio 2019-2023. E claro, para falar mais sobre essa nova gestão e os desafios, agora nessa terceira fase, essa terceira vez que ele passa aí como reitor da Universidade Federal do Maranhão, os desafios que devem ser enfrentados, estamos recebendo o reitor da UFMA, Natalino Salgado. Muito bom dia, reitor. Bom dia, satisfação. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Professor, gostaria que o senhor falasse, terceira vez agora como reitor da Universidade Federal do Maranhão. Eu queria que o senhor falasse agora nessa nova fase, nesse novo mandato que já começou, na verdade, à frente dessa tão importante instituição que é a UFMA. Queria que o senhor falasse primeiramente sobre os desafios a partir de agora. Primeiro, quer dizer que é um privilégio voltar a servir a nossa instituição. Eu devo muito à Universidade Federal do Maranhão, devo toda a minha formação a ela e tenho trabalhado ao longo do tempo, de alguma forma, servindo a nossa instituição, seja no hospital universitário, seja na universidade como um todo. Os desafios são grandes. Você sabe que trabalhar com educação nesse país, né, com altos e baixos ao longo do tempo, sempre enfrentamos dificuldades. E as instituições, elas não têm um orçamento adequado que possam financiar na sua totalidade. Então, nós temos que ter projetos, planejamento. A nossa universidade, nós temos diagnóstico que nos preocupa, e tivemos que montar agora uma equipe jovem, mesclada com professores, técnicos de grande experiência, para que a gente possa repensar a nossa universidade. Nós estamos mudando a sua estrutura, inclusive algumas denominações, para poder inserir a nossa universidade numa gestão moderna, criativa, ágil e que ela seja eficiente. Nós estamos implantando novos sistemas também para dar maior transparência. Essa transparência é necessária num serviço público. Vamos entrar em contato e vamos estar mais de perto com os órgãos de controle. Criamos uma corregedoria para que a nossa gestão ela possa ter a maior transparência possível. Um grande desafio que nós temos hoje é melhorar os nossos projetos pedagógicos, atualizar esses projetos pedagógicos e utilizar aquelas ferramentas que se tem hoje. Porque hoje está muito presente a inteligência artificial, a inteligência emocional, que são ferramentas, mecanismos que você tem que utilizar dentro da universidade. Até porque na universidade nós temos os melhores talentos, aquelas pessoas que criam, que pensam, né? E que têm ideias e que nós temos que ter a capacidade de buscar esses talentos para que a gente possa aprimorar. Nós vamos trabalhar em todas as dimensões. Nós temos que estabelecer e iniciar, como fizemos nas gestões anteriores, os fóruns de discussões. Os fóruns de discussões, seja da internacionalização, da graduação, da extensão, da interiorização, da pesquisa, faz com que a gente possa, junto com a comunidade, buscar o que é de melhor e aprimorar esses projetos pedagógicos.
tem cursos, Eduardo, que tendem a desaparecer, que a inteligência artificial está em todas as áreas. Então, se você não aprimorar, não atualizar seus cursos, nós vamos ter cursos que vão desaparecer com o tempo. Então, nosso objetivo é ter uma universidade de qualidade e que ela possa formar bons profissionais e que possam servir à sociedade. Mas a universidade ela tem que produzir conhecimento e ciência que possa também se transferir isto para ajudar o desenvolvimento do Estado no nosso país. Nós estamos criando, dentro do nosso projeto de mudança na universidade, uma agência com várias diretorias, que só nessa agência nós temos pós-graduação, temos pesquisa, mas temos o empreendedorismo, a internacionalização e a inovação, que nós criamos na nossa gestão passada, mas como parou no tempo, nós estamos agora dando um novo modelo, né, e oxigenando essas áreas e trazendo as expertises que nós temos dentro da academia, para que a universidade agora estimulando, né, a produção de empresas novas, startups e tudo, utilizar as inteligências que nós temos dos nossos jovens alunos, até porque eu tive a oportunidade de criar um modelo novo de formação na área das engenharias, na gestão anterior, e que nós precisamos dar uma atenção especial. E um carinho muito especial para o continente. Então, há muito trabalho pela frente. Nós temos a questão da segurança dentro do campus, não só aqui na capital, mas também nos campos do continente. A questão da sustentabilidade, desde a arborização, e nós, na nossa equipe, ela está imbuída dos melhores propósitos de fazer com que a universidade volte a crescer e também que a comunidade passa a recuperar a autoestima e aquela coisa que é muito importante, a questão do autopertencimento, entendeu? De que a universidade é importante para a sociedade. Reitor, o senhor falou de um ponto importante, que é a questão da segurança. Claro, tem que se priorizar a questão da segurança e a educação também, claro, já que a gente está falando de uma universidade. O senhor recentemente esteve em Brasília. Houve uma preocupação muito grande, uma discussão muito grande durante este ano com possíveis cortes para as universidades, um debate muito grande, uma preocupação muito grande da comunidade acadêmica. O que o senhor pode falar para as pessoas, os alunos da Universidade Federal do Maranhão, o corpo docente, as pessoas que formam a Universidade Federal do Maranhão a respeito dessa questão de investimentos para a universidade? Olha, a universidade, ela tem que ser, a sua gestão, ela tem que trabalhar com a situação do momento. É evidente que nós temos menos recursos, mas felizmente o governo tirou o contingenciamento e liberou os recursos. Nós temos que fazer muito, sabendo que vai trabalhar com pouco. E aprender a fazer com pouco, aprender a fazer muito. E é um desafio, né? É um desafio. Isso se faz com boas práticas de gestão. Mas, como eu disse no início, nós temos que ter projeto e captar recursos. Uma dificuldade que nós temos, maior do que o próprio MEC em si, é do Ministério de Ciência e Tecnologia, das bolsas de pesquisa e recursos para você investir na pesquisa. Porque a excelência da nossa universidade, ela está no desenvolvimento das pesquisas, na pós-graduação, ali que nós temos as nossas competências. E é com isso que nós vamos, a hora que a gente investir muito na pós-graduação, em pesquisa, isso traz, entendeu, as competências e a melhoria também na formação dos nossos jovens. Isso é que melhora o nosso indicador e melhora a qualidade de ensino da nossa universidade. Nós não podemos apenas dizer, somos a melhor universidade do Estado. Nós temos que melhorar nossos indicadores em todas as áreas, para que a gente possa amanhã ter pontuação e estar inserido entre as excelentes universidades do Brasil. Então, essa é a nossa meta, melhorar nossos indicadores em todas as qualidades. Nós criamos, na última gestão, uma assessoria de internacionalização e fizemos 70 e poucos convênios, mas não basta você ter convênios com outras universidades do mundo. Nós precisamos internacionalizar nosso conhecimento. Então, nosso projeto é um projeto moderno, muito ambicioso. Nós temos competência da nossa universidade em todas as áreas, em todas as ciências. A universidade trabalha com ciências humanas, ciências sociais, ciências agrárias, entendeu? Ciências da saúde, da área tecnológica. A tecnologia está aumentando bastante, né? Uma evolução muito grande. E nós temos aí um celeiro de competências na universidade. Cabe ao gestor mobilizar essas competências para servir a universidade de uma forma organizada, inteligente,
criativa e fazer com que a nossa universidade se desponte como uma universidade que realmente está prestando serviços à nossa sociedade. Reitor, eu gostaria de saber se o senhor já pensou, claro que está no começo desse seu terceiro mandato, mas em obras que estão paradas, não só aqui no campus da Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, mas provavelmente em outros campos espalhados aí pelo interior do estado, obras inclusive que teve início nas suas primeiras gestões. O senhor já tem algum planejamento em cima dessas obras que tiveram início, que estavam paradas aí nos campos? Olha, Eduardo, no período pré-campanha, que teve aquele movimento Pacto pela Universidade, e que não era nem minha intenção voltar para a universidade, mas eu tive essa convocação, e aí eu vim para servir a instituição. E nós visitamos todos os campos. E dentro desse projeto, nós temos que... A primeira coisa que nós vamos fazer é ter um planejamento de conservação predial. Há vários prédios construídos há 10, 15, 20 anos que estão se deteriorando e podem levar a riscos àqueles que frequentam. Então, é a conservação e preservação patrimonial que nós temos que fazer. A outra, são poucas obras que nós temos e que foram iniciadas a sua construção, mas não houve continuidade e que nós temos que concluir, porque obra parada, ela vai se deteriorando e é prejuízo do erário, do dinheiro público. E o projeto que foi pensado é para servir a instituição. Então, temos outra linha de buscar recursos, né? Temos tido, ao longo do tempo, um apoio incondicional da bancada maranhense, que é muito sensível à educação e sempre conseguimos apoio para que a gente possa, além dos recursos da nossa universidade, com o projeto, buscar novos recursos e concluir todas as obras que foram iniciadas, pararam, mas que agora elas precisam serem retomadas para a sua conclusão e serem ocupadas e atender todas as finalidades que foi criada e pensada para esses prédios. Recebemos aqui no Bom Dia Maranhão o professor Reitor Natalino Salgado. Professor Reitor Natalino Salgado, eu gostaria de desejar sorte nesse novo mandato para o senhor. Certamente a gente vai conversar ainda bastante, o senhor já está só no comecinho agora do seu terceiro mandato, é conhecedor da situação, tem experiência já com o trabalho acadêmico, com o trabalho realizado na Universidade Federal do Maranhão, como eu falei, o marco histórico, assumindo pela terceira vez a reitoria da Universidade Federal do Maranhão, e certamente a gente vai conversar bastante ainda sobre a UFMA. Eu que agradeço. Domingo eu estava com minha equipe, já procurando local para que a gente possa instalar, né, ter um projeto, uma subestação, porque nós temos uma instabilidade energética hoje que queima a todo instante os nossos equipamentos de pesquisa, isso prejudica as nossas pesquisas. Além disso, nós precisamos colocar uma central fotovoltaica, porque a Universidade Federal do Maranhão tem a segunda maior despesa com energia. São mais de 14 milhões. São recursos que estão faltando, né, para a educação, entendeu? Para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, e nós precisamos enfrentar essas adversidades. Ok, obrigado, Reitor Natalino Salgado, reitor da Universidade Federal do Maranhão. Agora são 7h26, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. A edição do Black Friday deste ano se aproxima e os descontos oferecidos pelos lojistas e comércio, claro, animam os consumidores, mas na hora da compra dos produtos é sempre preciso aí ter atenção para não cair em golpes. Quem aí não gosta de um desconto? São produtos e ofertas a perder de vista. E por falar nele, a Black Friday está chegando e sempre tem aqueles que ficam de olho em alguns produtos para avaliar se vai fazer um bom negócio. Eu atrás de um micro-ondas, quando tiver bem mesmo na Black Friday, né, que eu não acerto chamar bem, aí eu vou comprar sim, mas até agora ainda não encontrei nada com esses preços que eles estão falando. A Maria quer uma geladeira, mas vai ter que pechinchar mais e esperar uma boa promoção. Eu tô achando caro, viu? Não, eu tô por fora desse negócio. É que às vezes muitas pessoas pagam mais que o produto vale e outras até ficam sem receber a tão desejada compra, como nas compras pela internet. Por isso é importante ficar atento. Principalmente entrega de produto, às vezes entrega o produto com problema, tá? E não entrego. E uma dica importante para quem gosta de comprar pela internet. Olha, verifique se o site é seguro.
Uma prática comum, segundo o Procon, entre algumas lojas é aumentar progressivamente o preço nos dias anteriores da Black Friday e, quando chega o dia, oferecer um desconto que retorne ao preço original. É o famoso pagar pela metade do dobro. E caso algo dê errado na aquisição, o correto é procurar o órgão competente. Se a loja continuar insistindo na má-fé, lesando o cliente, nós vamos até a loja, a gente vai multar, a gente vai ter que colocar as sanções que o Procon tem que fazer, que são multas, entendeu? Suspensão, um bocado de coisa. Então é importante que o lojista resolva o problema do cliente. Quando o Procon chama, é porque ele quer fazer essa interação entre cliente e fornecedor e resolver o problema do cliente. Pois é, tem que ter atenção na hora da compra, aproveitar as promoções e, se sentir lesado, claro, procurar aí os órgãos de defesa do consumidor. Seguimos com o Bom Dia Maranhão, vamos acompanhar agora como fica o tempo para hoje, para esta quarta-feira, acompanhar como é que fica o tempo em cidades do interior do estado e também, claro, aqui na capital São Luís. A gente começa com Caxias. Hoje, previsão para esta quarta-feira de tempo parcialmente nublado a claro e ausência de chuva. Não deve chover no município de Caxias. Temperatura muito alta. Na cidade de Caxias, a máxima pode chegar a 38 graus, a mínima é de 25. Seguimos aqui com a previsão do tempo. Vamos para a cidade de Imperatriz, céu claro e parcialmente nublado e com possibilidade de chuvisco isolado lá no município de Imperatriz, na região Tocantina, mínima de 24, máxima de 36 graus para esta quarta-feira. Pinheiro, na região da Baixada Maranhense, céu parcialmente nublado a claro e possibilidade de chuvisco isolado também durante a parte da tarde na cidade de Pinheiro, mínima de 23 e máxima de 35 graus, então a possibilidade de chuvisco tanto em Imperatriz quanto em Pinheiro. Seguimos com a previsão do tempo para esta quarta-feira em cidades aqui maranhenses. Vamos agora para Codó, máxima pode chegar em Codó a 40 graus, calorão lá no município de Codó, onde para esta quarta-feira deve predominar céu parcialmente nublado e ausência de chuva. Como eu disse, máxima pode chegar a 40, calorão e a mínima é de 24 na cidade de Codó. Lá no sul do estado, município de Carolina, céu parcialmente nublado a claro e sem probabilidade de chuva, não deve chover lá na cidade de Carolina, termômetros oscilando entre 25 e também 40 graus, exemplo de Codó, muito calor no município de Carolina. Terminamos aqui com a capital São Luís, onde hoje deve predominar céu parcialmente nublado a claro e também não deve chover aqui na capital maranhense. A mínima é de 26 e a máxima é de 31 graus para esta quarta-feira aqui em São Luís. E no próximo bloco, hoje é Dia da Consciência Negra e nós vamos acompanhar uma série de reportagens a respeito do tema e debater sobre o assunto aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. E mais tem, claro, os bastidores da política. Daqui a pouquinho, o intervalo é rápido. Continua com a gente agora às 7 horas e 40 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora, agora 7 horas e 44 minutos e no início da semana foram empossados aqui na capital os membros da Comissão da Verdade da Escravidão da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, para falar dos desafios da comunidade negra no estado. Eu estou recebendo Eric Moraes, que é presidente dessa comissão. Muito bom dia, Eric. Bom dia. Eric, fala pra gente sobre essa questão da comissão. É uma comissão relativamente nova. Fala pra gente como é que vai ser o trabalho, que tipo de assuntos que devem ser debatidos e, claro, sobre a importância da formação, da formalização dessa comissão na OAB Seccional Maranhão. Isso, Dado, é uma comissão nova no qual a gente vem implantar um trabalho já realizado em outras subseccionais do Brasil, que é trazer a verdade sobre o período mais sombrio da história do Brasil, que é a escravidão. Eu quero aproveitar para mandar um axé para o povo preto e preta e falar que existe o Dia da Consciência Negra justamente porque o homem branco não teve consciência durante quase 400 anos, escravizando um povo e subjugando ao racismo, que é o que a gente enfrenta, é a consequência dessa escravidão. A gente tem hoje um genocídio desse povo, uma falta de oportunidade de trabalho, frutos da escravidão desse período que até hoje não foi combatido através de medidas políticas reparadoras desse período. Como é que você vê, você falou, claro, que dá falta muito avanço em relação a isso. Já houve algum avanço ou tem que se avançar ainda mais na questão de políticas públicas, no próprio combate a crimes, como racismo, por exemplo? Você vê alguma evolução ou ainda falta evoluir bastante no país sobre esses assuntos? Certo, o Brasil ainda está engatinhando. Eu preciso lembrar ao povo que só faz 30 anos que o crime de racismo foi
foi colocado na Constituição, que o racismo virou crime. Ou seja, o país tem quase 500 anos e somente em 1988 a gente teve criminalização do racismo. Em um país que escravizou durante 400 anos. A gente teve também a edição de diversas leis que prejudicaram o povo negro. Ou seja, teve a abolição no dia 13 de maio, a partir do dia 14, foram editadas leis para criar um embranquecimento da população brasileira, trazendo populações da Europa, tirando a oportunidade do campo do nosso povo, que era o local onde a gente trabalha, ou seja, até a abolição o povo negro servia para trabalhar. Depois da abolição, nem para trabalhar e a gente servia. E é o que a gente se encontra hoje, na marginalidade, com falta de oportunidades, jogado à mercê da sociedade, sem nenhum qualquer tipo de amparo pelo Estado. E é justamente isso que a comissão vem trazer, a verdade, a recuperação desses heróis brasileiros, porque a gente tem uma lei que exige que a história da África precise ser ensinada nas universidades para que formem os professores, para que esses professores ensinem as crianças no colégio, porque o racismo é isso, é a escuridão, é a falta de conhecimento, é subjugar uma raça e a sua religião, o seu esporte, seus trajes, a sua aparência física, por se achar superior, e isso não existe. Pois é, como você disse também, Eric, a questão da criminalização do racismo, ela é recente, mas a gente ainda percebe muitos casos de racismo, recentemente, até inclusive em estádios de futebol, a gente percebe, mas a gente vê também em outras partes, claro. Isso acaba tomando mais repercussão pela quantidade do público, é algo que é transmitido, enfim, mas a gente percebe que ainda há muito racismo. Mesmo com essa questão da criminalização, a gente percebe que ainda acontece isso, como tentar combater, mesmo já virando crime, como tentar combater e prevenir esse tipo de situação. O racismo ele tem diversas maneiras, ele é institucional, ele é estrutural, ele é recreativo e ele sempre se reinventa. O racismo ele é silencioso, ele é uma doença que ataca e quando a gente vai ver, geralmente já está num período já quase terminal. A gente entende que essa coisa da falta de oportunidade ao negro, da falta de trazer a verdade ao assunto da escravidão, a falta de amparo a todas essas políticas legais que poderiam ser implementadas. A gente tem agora um número de aumentos e eu preciso falar sobre as cotas, eu preciso explicar que o Estado brasileiro, durante quase 400 anos, tinha lei impedindo o negro de cursar a faculdade. E agora a gente tem toda uma preocupação com relação às cotas e a gente não consegue entender que isso nada mais é do que uma reparação de todo um povo que foi impedido judicialmente de cursar a faculdade. A gente tem o caso do Luiz Gama, que é o patrono da abolição. Do acesso à educação, né? Exatamente. Através da lei, a gente precisa explicar que a primeira lei de cotas que existiu no Brasil foi a Lei do Boi, criado pela ditadura militar, justamente para criar espaço para os filhos de fazendeiro cursarem as universidades de agropecuária, de veterinária do campo. Justamente o negro também tinha leis impedindo o negro, mesmo liberto, de possuir terras. Ou seja, a gente tem toda aí uma estrutura racista do Estado que criou essa máquina de moer negros. Os negros vêm sendo moídos à medida do tempo, com essa alta taxa. No Maranhão, mais de 90% dos negros, dos homicídios acontecidos são contra corpos negros. A cada 100 pessoas mortas no Maranhão, 91 pessoas são negras. Ou seja, são números alarmantes que não machucam a ninguém, só com a comunidade negra. Tá ok. Eric, falando agora sobre a questão da comissão, ela foi formalizada, teve a posse, há algum planejamento? Já você falou sobre essa questão de debate, sobre a necessidade de uma comissão como essa. O que tem pela frente, o que a gente pode esperar pela frente, os grupos de advogados, a própria comunidade? Excelente, Eduardo. A Comissão da Verdade da Escravidão criou agora, na segunda-feira, o primeiro Fórum Zumbi dos Palmares. Foi a primeira vez na história da OAB que se discutiu o tema do racismo. A gente tem como intenção que a comissão vai processar o Estado brasileiro, a coroa portuguesa e a Igreja Católica, porque eu preciso explicar, Eduardo, que o crime de escravidão é um crime de lesa humanidade, ou seja, ele é imprescritível. O Brasil até hoje não foi condenado e a gente precisa que essa condenação saia não para um sentido criminal, mas um sentido para que abra caminhos, para que o povo possa entender melhor e que a gente tenha diversas reparações ao povo negro. A cota, o Estatuto da Igualdade Racial são apenas aperitivos do que a gente deseja. A gente quer muito mais do que isso, a gente precisa entender que o Brasil nunca vai ser um país de primeiro mundo, como os Estados Unidos porque lá o negro teve acesso ao dinheiro.
teve acesso às oportunidades, teve acesso às instituições. E aqui no Brasil isso ainda não aconteceu. Para que a gente atinja esse primeiro mundo, a gente precisa entender a escravidão e o povo negro em primeiro lugar. Tá ok. Nós recebemos aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão o advogado Eric Moraes. Muito obrigado, Eric, pela sua presença e boa sorte à comissão. E que espero aí eu que renda bons frutos aí, não só para a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui no estado do Maranhão, mas para a sociedade como um todo. Muito obrigado, Eduardo. Dia de Zumbi dos Palmares, ele que é o rei da nossa resistência. Se hoje tudo existe em termos do povo negro, que a gente se reúne, debate e enfrenta, é por causa dele. Vamos saudar esse dia, gente. Obrigado, Eric. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora 7 horas e 51 minutos, e os avanços e desafios, ainda falando sobre a data, para a comunidade negra seguem em discussão em todo o estado. Hoje, 20 de novembro, é celebrado em todo o território nacional o Dia da Consciência Negra. Aqui no estado do Maranhão, a data deixou de ser considerada feriado, o que divide opiniões. No Memorial da Balaiada, em Caxias, figuras e objetos que ilustram bem a história de lutas, além da herança deixada pelos negros na região. O Dia da Consciência Negra, criado em 2003, é comemorado em todo o Brasil no dia 20 de novembro. Primeiro, a data foi criada no calendário escolar. Depois, em 10 de novembro de 2011, foi instituída como feriado nacional através da lei de número 12.519. Depois, cabia a cada estado aderir ou não à medida. A lei que instituiu o feriado no Maranhão foi a de número 10.747/2017. Mas, no fim do mês de outubro desse ano, o Tribunal de Justiça do Estado expediu liminar suspendendo o feriado. Uma ação da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, com outros órgãos do ramo para tentar retirar a data do calendário. O motivo alegado é que o setor tem prejuízos. Ele é criado através de uma lei federal e ele é considerado como feriado nacional. Mas o que acontece? Os estados e os municípios aos poucos poderiam aderir ou não a essa data. Em 2017, o estado do Maranhão vai colocar no seu calendário o 20 de novembro como feriado. E qual foi a surpresa? Nesse ano, por uma decisão do TJ, a pedido do turismo, né, e também do comércio local em São Luís, entra com ação na justiça para que seja retirado do calendário. Por trás disso, há todo um grupo de empresariado dizendo que o feriado vai interferir na economia do Estado. E a gente sabe que o Estado tem vários feriados e esse não vai interferir na economia. E por que o 20 de novembro? E aí a gente se percebe que há um racismo estrutural. Com a medida, o dia 20 de novembro em todo o estado não é mais feriado, e sim um dia útil normal. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora a gente fala de política. Já está aqui comigo o John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente fala aqui sobre algo que está repercutiu muito na Assembleia, deve repercutir ainda hoje, sim, que é essa questão da possibilidade de reforma da Previdência. É isso, a chamada reforma da Previdência Estadual. Essa mensagem foi enviada ontem, né, Eduardo, aos deputados, não foi votada pelo pedido de vista do deputado César Pires e hoje está na pauta. É a pauta mais importante do dia, é a votação da reforma da Previdência Estadual, hoje pelos deputados na Assembleia Legislativa. Ontem, apesar de não ser votada essa mensagem enviada pelo governo do Estado, alguns deputados, né, foram à tribuna e nós vamos colocar primeiro o líder do governo, Rafael Leitoa, e depois um deputado de oposição, que é o deputado Adriano Sarney. Vamos primeiro com Rafael Leitoa. Nós estamos apenas alterando a lei estadual em conformidade com a Constituição Federal, para que, inclusive, o Estado não seja prejudicado em transferências voluntárias, que todos nós sabemos que nós não podemos ser diferente da Constituição Federal. Então, senhor presidente, o projeto de lei complementar que chegou a esta casa trata apenas desta adequação e com esse diferencial, que nós não estamos aumentando a alíquota de contribuição de servidor. Nós estamos adequando o texto constitucional e reduzindo a alíquota para uma grande quantidade de servidores do Estado. Pois é um debate que envolve a situação e a oposição, né? Isso, foi o deputado Rafael Leitoa, que é o líder do governo, né, defendendo aí o projeto, e agora o deputado Adriano Sarney, que é deputado de oposição, também se pronunciou. Você que deu seu sangue por esse Estado, por este governo, agora será descontado não mais 11% do seu salário,
mais 14% do seu salário, graças à reforma previdenciária do governador Flávio Dino. Aquele que criticou Bolsonaro, aquele que criticou os deputados que votaram a favor da reforma previdenciária, agora faz a reforma previdenciária estadual. E diz mais, de forma descarada e mentirosa, envia esta casa achando que nós, deputados e deputadas, somos bobos, somos ignorantes, que a reforma que ele está fazendo agora aqui, a reforma estadual, é emenda constitucional número 103 de 2019, em cumprimento... Tá aí então, John, a participação do Rafael Leitão, líder do governo, e também do Adriano Sarney, que é deputado de oposição. Só pontuar alguns pontos importantes, né, desse texto, desse projeto enviado pelo governo à Assembleia Legislativa. Em primeiro lugar, é uma adequação à emenda constitucional número 103, ou seja, da reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Os estados, portanto, serão obrigados, né, a fazer essa adequação. E o governo do Maranhão enviou esse projeto, essa mensagem. Primeiro ponto é este. Segundo ponto, trata apenas de alíquota. Ainda não é um projeto de tempo de contribuição, nem tempo de serviço, né? E, claro, o mínimo, segundo a emenda constitucional, é de 14% de contribuição. Em algumas faixas, né, o servidor aqui do Estado do Maranhão terá uma redução, como o próprio Rafael Leitão falou. Mas é importante também pontuar que esse debate, claro, não pode ser discutido em apenas um dia, como a oposição coloca, né? É preciso esclarecer melhor. Por isso que a oposição quer um debate mais aprofundado deste tema. Por isso que não foi votado ontem e foi colocado hoje em pauta. Além disto, Eduardo, nesse projeto aí, nessa adequação, né, desse projeto de lei do governo do Estado, adequando a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, não vai incluir, né, o Estado poderia, inclusive, fazer isso, né, mas o governo do Maranhão não vai aí, né, taxar aquelas pessoas que ganham aposentados que ganham de um salário mínimo, não vai taxar, e naquelas pensões por morte também, ou seja, estão fora, neste primeiro momento aí, dessa reforma da Previdência Estadual. Então, sempre importante colocar isso. O governo federal aprovou a reforma da Previdência, ou seja, então, dentro dessa emenda constitucional, está aí os estados também fazerem essa adequação. E o Maranhão está fazendo. Foi enviado pelo governador Flávio Dino este projeto, né? E aí, hoje vai ser debatido melhor, explicado em relação às faixas de alíquota. Por exemplo, quem ganha até um salário mínimo vai ser reduzido, se eu não me engano, de 11% para 7,5%, a alíquota de contribuição da Previdência. Em outros casos, ficará entre 11% e 12%, né? E aquele que ganha mais contribuirá com 14%, que é aí, Eduardo, o limite mínimo, né, disponibilizado na emenda constitucional pelo governo federal. Tá ok, obrigado, João, pelas suas informações. Amanhã você está de volta aqui no Bom Dia Maranhão. Hoje a votação a gente acompanha e deve repercutir com certeza amanhã aqui no Bom Dia. Obrigado, João Coutrin, falando sobre política aqui no Bom Dia Maranhão. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quarta-feira. A gente está de volta amanhã. Continue acompanhando a nossa programação. Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, tem Tudo de Bom. E ao meio-dia tem Hora D. Também mais informações no nosso portal ma10.com.br. A todos uma ótima quarta-feira. A gente volta amanhã. Até lá.